Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos. Tenho sempre estes microfones. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição dos nossos Impact Talks. Esta é uma edição especial e já vou explicar porquê. O meu nome é Vítor Simões, eu sou diretor da OS Respira. As Impact Talks estão inseridas na nossa campanha Bem Me Quer e são também um evento que nós fazemos anualmente várias vezes para dar o exemplo de projetos como a OS Respira quer que existam no mundo. Mais projetos destes. Hoje haverá mais 2 apresentações dessas, mas antes queria falar-vos um pouco do nosso programa de incubação, que também hoje vai ser apresentado. Nós, este ano, tivemos um problema acrescido. Tivemos um número enorme de candidatos, foram muitos, muito diversos, e falávamos entre nós na equipa que estão-nos a aparecer mais projetos muito diversos e, sobretudo, projetos que saem daquela ideia que nós encontrávamos no início aqui no Oeste, e penso que em Portugal, era que quando nós falávamos de bem-estar, quando falávamos de saúde mental, as pessoas pensavam em comprimidos e em doença. E que é normal, porque é a mentalidade reativa do português, não é? Portanto, só pensamos em incêndios quando está na hora de ligar a mangueira, não pensamos em incêndios quando temos que decidir que espécies é que cultivamos na floresta, se limpamos as matas, etc. E, portanto, num país que é muito mais reativo do que proativo, ficamos muito contentes de estarem a aparecer cada vez projetos mais diversificados, cada vez mais projetos que apostam na prevenção e na promoção de estilos de vida sustentáveis. Este novo grupo que nós temos aqui hoje já são reflexo disso. Vocês vão perceber, e eu vou chamá-los a seguir, que são projetos de facto muito diferentes, e uma das empreendedoras dizia: nós somos tão diferentes, como é que eu depois vou poder pedir ajuda aos meus colegas eventualmente para me inspirar? Bom, isso é um bom problema, quer dizer, pode não ser um bom problema à primeira vista, mas é um bom problema, porque é na diversidade que nós nos inspiramos. E, portanto, hoje é uma sessão em que acontecem várias coisas. Ponto 1, já a seguir, os projetos vão-se apresentar brevemente. Ponto 2, vamos ter 2 breves talks de empreendedores que já estão bem lançados no mercado, com marcas bem estabelecidas e que vão dar o exemplo de que é um negócio positivo. E depois vamos ter a sorte de ter aqui uma apresentação do programa Ímpares, que é um programa da Fundação AGEAS, mas sobre isso, e da CUF, mas sobre isso depois deixo para o fim esse ponto da nossa conversa. Eu agora vou estar caladinho, vou-me sentar e vou chamar aqui para o palco os projetos que foram selecionados para esta nossa edição. E há uma nota extra sobre os projetos. Outro sinal de diversidade é que vêm de vários pontos do país. E, por exemplo, um deles não pôde vir hoje porque penso que era uma pessoa do Algarve, certo? E que por questões familiares, e imagino que também logísticas, hoje não pôde estar. Mas isso para nós também é um bom problema. Muito bem, vamos lá então. Eu vou chamar os projetos. A ideia é os projetos apresentarem-se brevemente, 2 minutos, 3, 4, o que quiserem. Começando pela Ana Mamed. Ana. Boa tarde. Como o Vítor já disse, o meu nome é Ana Mamed, tenho 37 anos, sou de Peniche e o meu projeto chama-se Territórios que Escrevem. O objetivo do projeto é utilizar a escrita criativa como ferramenta de transformação individual e comunitária. Qual é que é o objetivo? O objetivo é criar espaços em que as pessoas reflitam, criem e partilhem. O projeto tem 3 grandes eixos: a promoção da expressão pessoal, da saúde mental e da identidade comunitária, e tem uma particularidade que é, os beneficiários serão sempre jovens e adultos, mas também queremos trabalhar com grupos específicos, por exemplo, doentes e cuidadores, mulheres grávidas, mulheres vítimas de violência doméstica. Portanto, vamos utilizar a escrita criativa para revolucionar o Oeste. Mais rápida do que a luz. Camila.
Bom, boa noite, eu sou a Camila. O meu projeto na verdade, ele já está em andamento. Eu trabalho com mulheres imigrantes que estão em busca de trabalho qualificado na Europa. E eu instrumentalizo essas mulheres num posicionamento profissional estratégico para conquistar esse trabalho que enfrenta barreira burocrática, social e enfim, diversas. Além disso, a médio e longo prazo, a ideia é transformar o micronegócio em um negócio de médio porte, pelo menos, para que ele também atue no projeto de educação nas empresas, na base do pilar S, do ESG, na diversidade, equidade e inclusão de mulheres imigrantes e também aliado ao pilar de igualdade de gênero. Então, é isso. Além de trabalhar também com os profissionais de recursos humanos, que vão receber, vão recrutar, vão, enfim, fazer esse processo de recrutamento e seleção dessas pessoas. E é isso. Obrigada. A Carla Barreto não pôde vir, portanto, do Algarve, portanto, não pôde estar hoje. Eu chamava, portanto, a Cláudia Ferreira e o Ruben Ferreira. Obrigada. Neste caso sou só eu, o Ruben não pôde estar presente, meu nome é Cláudia, sou de Torres Vedras e sou uma das mentes por trás deste projeto e da ideia do Mindflow Up, que consiste na criação de um espaço de coworking em que as pessoas podem trabalhar, mas também conciliar o seu bem-estar. Porquê? Porque é um espaço não é só apenas para trabalhar, mas também tem serviços associados, serviços de bem-estar com o objetivo que esse é o pilar e a grande diferença do projeto, de haver um equilíbrio entre trabalho, vida pessoal e vida profissional. E este equilíbrio é o objetivo. Esses serviços que podem passar por meditação, consultas de psicologia, exercício físico, ou haver ali umas quebras ativas no dia de trabalho, vão fazer a diferença para nós conseguirmos traduzir o trabalho em mais produtividade, em mais bem-estar, com sustentabilidade e com sucesso, para se viver melhor e trabalhar melhor em Torres Vedras. Obrigada. Marco. Olá, boa tarde a todos. O meu projeto então é o Design for a More Human School. Basicamente o que eu pretendo com o meu projeto é... Aliás, este projeto veio na sequência da minha tese de mestrado e o que eu tentei fazer na altura foi tentar perceber como é que o design pode ajudar a melhorar o ambiente de jovens com sintomatologia depressiva. E basicamente este projeto pretende chegar à criação de um serviço para oferecer às escolas que faça com que o designer use o Human Centered Design, o design sentado no humano, basicamente para compreender as oportunidades e as necessidades que os alunos têm e também as oportunidades que têm, alunos com problemas emocionais, e usar o design colaborativo, em que basicamente o designer, em conjunto com a comunidade escolar e com o estudante, vai aprofundar, conhecer melhor a problemática e também tentar perceber como é que se pode gerar soluções com os estudantes e chegar a alguns protótipos para a resolução de alguns problemas que os estudantes se enfrentam na escola, quer a nível das dimensões físicas da escola, quer socialmente com outros colegas e com os professores e também a nível da aprendizagem. E a ideia é que basicamente nenhum aluno fique para trás e nomeadamente que alunos com problemas emocionais não fiquem para trás na escola, a nível da aprendizagem e socialmente, e que os alunos com estes problemas tenham vontade de ir à escola e continuar, e basicamente é isso. É farmácia natural, assenta em duas áreas distintas, quer na vertente de regulação dos polimedicados
nas suas ações iatrogénicas, portanto, em todos os medicamentos há interações, e determinar essas interações medicamentosas e com a aromaterapia científica fazer o switch para que haja menos reações adversas provocadas por medicamentos. Isto para quem já é polimedicado. A outra área de intervenção é com a aromaterapia clínica, que é para quem quer ter uma intervenção na área da prevenção ou tratamento de doenças ou estados de saúde, fazê-lo com produtos 100% naturais e biológicos, em vez de recorrermos constantemente ao químico. Portanto, é uma terapia totalmente 100% natural e eu sou a produtora disso. O projeto do Rafael, hoje é o Tiago, naturalmente da equipa que vem cá falar. Olá, boa tarde. Eu não sou o Rafael, sou o Tiago. Venho-vos falar do TerraFree. Basicamente, a investigação tem-nos mostrado nos últimos anos que a realidade virtual tem um impacto gigantesco naquilo que é o avanço dos processos psicoterapêuticos e naquilo que é a velocidade dos processos psicoterapêuticos. Nomeadamente quando falamos de questões de trauma, de questões de ansiedade, questões relacionadas a problemas emocionais e traumáticos, porque reduz a exposição ao meio natural e faz uma exposição controlada em ambiente de consultório juntamente com o terapeuta. Daí nasce a ideia do TerraFree, que está a ser apoiado por uma tese de doutoramento também ao mesmo tempo. O Rafael não está na faculdade hoje a iniciar ano letivo e também no processo de doutoramento dele. E a ideia passa exatamente por isto, por conseguirmos ser capazes de desenvolver tecnologicamente mais opções em realidade virtual que permitam explorar o processo psicoterapêutico, acelerando o mesmo, permitindo trabalhar com vítimas que de outra forma não teriam essa oportunidade e chegar, obviamente, a mais pessoas em processos que sejam menos morosos, peço desculpa, e também menos onerosos. Ou seja, todos sabemos que a psicoterapia tem um impacto grande em termos financeiros, principalmente a quem tem mais dificuldade de acesso, e isto permite reduzir drasticamente o tempo de intervenção, em alguns casos de estudo até 60% daquilo que é o processo psicoterapêutico em redução de tempo. E é nesta aventura que nos vamos meter agora, 2 psicólogos a procurar fazer. Tá? Obrigado, boa tarde. E finalmente a Susana. Olá, tudo bem? Então, boa tarde. Quem é que gosta de ir assistir a um concerto? E ao teatro? Preferencialmente se não tiverem que pagar, não é? Mas para irmos a um psicólogo temos que pagar uma consulta para nos fazer sentir melhor. E quando vamos a assistir a um concerto ou quando vamos ao teatro não nos sentimos melhor. Portanto, esta ideia do cursos nasce de um festival que vai acontecer este fim de semana, a 2ª edição. Fica já aqui, já vos distribuo a programação. Mas, acima de tudo, portanto, eu trabalho na área cultural, sou cantora, sou atriz e tenho agora a Associação Corpo Sonoro aqui em Ados Cunhados. O que me levou a aceitar aqui este desafio para integrar esta formação foi precisamente perceber de que forma é que podemos, com a parte cultural, tornar disto, ou com as atividades culturais, torná-las um negócio, porque não um modelo de negócio, não é? Sendo que quem normalmente dinamiza as atividades são artistas, e são artistas que merecem ser pagos pelo seu trabalho e por tudo aquilo que estudaram por muitos anos. Para além disso, portanto, o festival, que pretende que seja um projeto que decorre ao longo do ano e não apenas num fim de semana, é multidisciplinar, decorre nas aldeias junto ao rio Alcabrichel, portanto, na parte norte aqui do nosso município, e é multidisciplinar e pretende, ao fim e ao cabo, através desta multidisciplinaridade, fazer uma mobilização de públicos entre as aldeias ao longo do rio, porque de aldeia em aldeia, de carro, são 10 minutos. E às vezes as pessoas ficam um bocadinho preguiçosas para correr 10 minutos.
Temos aos poucos conseguido, com outras associações de outras aldeias, encontrar aqui uma forma de mobilizar as pessoas em grupos para vir aqui ao teatro, aqui a Torres Vedras, mas estas pequenas mobilizações entre aldeias é algo que nós queremos começar a trabalhar e percebemos que efetivamente as pessoas, quando se predispõem e vão a assistir, seja a um concerto, seja teatro, seja dança, vêm de lá sempre mais bem dispostas. Às vezes não têm vontade de ir, mas depois arrependem-se, mas depois acabam por perceber que lhes fez bem. Portanto, é tentar perceber de que forma é que um projeto cultural consegue, ao fim e ao cabo, transformar-se num modelo de negócio, quem sabe. Obrigada. Bom, eu vou agora, vou-lhes propor o seguinte, que quaisquer questões que tenham sobre os projetos, as guardem para o final de todas as apresentações. Vêm agora as apresentações principais da nossa sessão de hoje. Primeiro será a da ECOX, e no fim de tudo isto vocês poderão questionar quer aqui os nossos empreendedores, quer os nossos candidatos a empreendedores, já são empreendedores também. E fazemos essa sessão de perguntas conjuntas no final, está bem? Ok? Vamos a isto. Tem que apontar para aí, para isto funcionar? Ok. Então, antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer aqui a oportunidade e o convite, dar os parabéns a todos os projetos que foram aqui apresentados e muito boa sorte, não desistam, que é um caminho muito longo. E, efetivamente, a parte mais importante do empreendedorismo é a persistência e estamos, muitas vezes, quando ninguém acredita no projeto, temos de ser nós a acreditar nele e a levá-lo para a frente. E foi assim que a EcoX nasceu. E antes de apresentar, vou aqui tentar falar um bocadinho do meu projeto, hoje em dia não é só meu, mas do projeto EcoX, que surgiu desde um projeto de investigação e desenvolvimento na Universidade de Coimbra até ao mercado e ao ponto em que nós estamos. Ainda somos pequenos, obviamente queremos crescer e chegar a outros patamares, mas mostramos aqui um bocadinho deste caminho. É apenas e só um caminho, é o meu caminho e cada um deve trilhar o seu caminho e fazer o seu papel no dia a dia. Quem é que eu sou? César Henriques, sou natural de Oliveira do Hospital, uma pequena vila, cidade, no sopé da Serra da Estrela, e vim estudar para Coimbra em 2006 para o curso de Química Industrial e depois mais tarde, por razões, enfim, do Estado das Nações, nos anos 2010, 2011, 12, 13, acabei por ir para uma carreira mais académica, mas sempre com algo que eu sabia que eu não queria aquela vida. O empreendedorismo sempre fez parte de mim. Por isso, quando iniciei o meu doutoramento, paralelo a isto, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a ir a concursos como a que vocês foram, comecei a ir a participar em formações na área do empreendedorismo para cativar. E a verdade é que estávamos nós em 2014 e juntou-se tudo. Eu estava no laboratório um dia a fazer a investigação e estava o rádio, nós tínhamos sempre o rádio no laboratório a tocar, apareceu uma notícia naquele dia de alguém que fazia sabão a partir do azeite. E aquilo deixou-me a pensar, porquê o azeite? Um bem de primeira necessidade, caro, é o ouro, né? O chamado novo ouro, porque não? E eu, na altura, já estava a fazer investigação na área da sustentabilidade e processos e utilizámos resíduos para fazer produtos novos e o que me chamou logo à cabeça foi, o que eu pensei foi, porquê o azeite e não utilizámos um produto que fosse um resíduo? E é aí que se dá o clique para o óleo alimentar usado, que tem parecências muito com o azeite e porque não usamos o óleo alimentar usado? E a verdade é que depois percebemos, quando esse clique dá, a verdade é nos próximos 8, 15 dias não fiz mais nada na minha tese, dediquei-me essencialmente a aprofundar um bocadinho este tema e deparámos-nos com coisas como, em Portugal, a reciclagem de óleos alimentares usados é muito baixa, isto é um bocadinho, também por toda a Europa, ainda os níveis de reciclagem são bastante baixos, só para terem noção, em Portugal são
Os últimos dados indicam-nos que 95 toneladas de óleo alimentar usado estão a ser desperdiçados pela rede Scott, acredita-se grande parte pela rede Scott, são mais de 35 mil toneladas ano, enfim, uma imensidão, um problema grande, depois o óleo vai pela rede Scott, não se mistura com água, entupimentos, problemas quando jusante, depois quando vai para os rios, faz com que a luz solar e o oxigênio não entre, causa problemas nos próprios ecossistemas, enfim, um conjunto de problemas que nós verificámos que existiam, e a grande questão era o que é que nós podemos fazer para mudar um bocadinho isto, ok? O nosso conceito foi desde sempre ter uma tecnologia e um conceito que valorizasse o óleo em produtos de higiene e limpeza, mas nós deparámos-nos com este problema, deparámos-nos também que havia um problema de literacia ambiental. E, na altura, começámos por ir atacar esse problema de literacia ambiental. E então, desde cedo, começámos a fazer a investigação, como é que nós conseguimos fazer esta transformação, e, em paralelo, fomos fazendo este estudo de mercado para perceber onde é que era o nosso posicionamento. E, desde então, comecei logo a testar a minha ideia junto de vários concursos de ideias. Percebemos também o posicionamento que existia no óleo no próprio mercado, onde é que há óleo, de que forma é que que é que as pessoas fazem ao óleo. Enfim, fizemos vários inquéritos, vários números, e chegámos a uma conclusão muito, muito clara, que era a questão da iliteracia ambiental, as pessoas, ou seja, não se o óleo, e depois as pessoas também não sabiam para que é que o óleo fazia, para que é que funciona o óleo, para que é que serve o óleo. Eu, depois do óleo usado, vou misturar ali no oleão, para quê? Para as pessoas, o que é que depois é feito com o óleo alimentar usado? Se alguém sabe? Dá para fazer, se todos possíveis, corpo, mas 99,9% do óleo que é reciclado em Portugal e um bocadinho para toda a Europa tem uma aplicação principal. Biodiesel. E, aliás, em Portugal é obrigatório. Mas estão a ouvir, não é? Em Portugal são cerca de 8% de óleo de biodiesel que é introduzido nos carros a diesel. Ok. São cerca de 8% são introduzidos, então, de biodiesel são introduzidos nos carros a diesel, mas a verdade é que também a tendência é que os carros a diesel terminem, excepto os grandes de transporte, mas a tendência vai ser essa, e a verdade é que também é preciso encontrarmos novas alternativas. E, enfim, isto depois vocês já vão perceber um bocadinho como é que fecha este ciclo, mas havia aqui efetivamente uma oportunidade a médio e longo prazo que nós identificámos. E com isto nós acabamos por desenvolvemos uma tecnologia, que já vou explicar um bocadinho mais à frente, mas formámos em 2016 a Eco Experience, fizemos logo um pedido provisório de patente, e a nossa tecnologia, o nosso conceito assenta num princípio muito básico, que é, nós queríamos combater a literacia ambiental junto dos mais jovens, junto das crianças. Se vocês forem à internet, vocês vão encontrar muito, então no Brasil acontece muito, fazer sabão a partir de óleo é uma coisa super simples. Vocês vão ao YouTube e encontram várias pessoas a fazer isto. Mas há uma questão, que isto é feito essencialmente a partir de soda cáustica. Soda cáustica essa, que é aquilo que é usado para desentupir os canos, que pode causar queimaduras e que pode levar a que o sabão seja muito cáustico, cause problemas. O que nós desenvolvemos foi uma tecnologia assente de nós ingerimos gordura, certo? A gordura não fica no nosso corpo, é transformada. Ela é transformada através de uma enzima que nós temos no corpo. O que nós fizemos foi identificar esta enzima e transpor este processo depois para este processo, e com isto as crianças já podiam usar e fazer isto. Com isto desenvolvemos um kit educativo, que ainda hoje o temos, esta foi a nossa primeira versão, que permite a qualquer criança a partir de 6 anos fazer a transformação do óleo alimentar usado em detergentes. E com isto nós começámos a ir às escolas a testar este conceito, de fazer workshops, sensibilizar, educar para a questão do óleo alimentar usado. A verdade é que isto é tudo muito lindo, mas depois também aqui com o apoio do Instituto Pedro Nunes, que é uma incubadora em Coimbra, que tem como objetivo transpor projetos da universidade para o mercado de trabalho. Num programa de aceleração que nós participámos, percebemos uma coisa: este modelo é bom, mas em termos económicos era um desastre.
E toda a gente nos dizia, se vocês efetivamente querem que isto vá para a frente, okay, podem ter este projeto e é bom para terem um part-timezinho para tudo, mas se querem ter um projeto diferenciado, isto não era viável socialmente, viável economicamente, peço desculpa. Mas havia uma coisa, é que nós tínhamos a tecnologia, porque é que nós pedíamos às pessoas para fazer, porque é que não fazíamos nós os próprios detergentes, não é? E foi aí que nós, então, nos candidatámos depois a um projeto do Portugal 2020 com este conceito de desenvolvermos tecnologia e aplicarmos nós para vários produtos de higiene e limpeza, essencialmente com a aplicação doméstica e industrial. Com isto fizemos esta candidatura, acabámos por ganhar a candidatura e em 2018 fizemos uma versão já melhorada do nosso SOP, que ainda é como existe nos dias de hoje, e acabámos por ganhar este projeto de investigação e desenvolvimento e com isto acabámos por começar a desenvolver os nossos detergentes. Aqui a nossa primeira versão, muito feios, diga-se de passagem, mas que foi aqui que nós começámos. Nós ganhámos um projeto Portugal 2020, eu não quero estar em termos de pormenores porque o tempo hoje é muito curto, projetos muito lindos, mas que em termos de financiamento, as coisas, o dinheiro não vem logo, enfim, precisámos ganhar dinheiro, basicamente, e começámos a produzir detergentes para fazer algum dinheiro, para conseguirmos ter fundo de maneio para pôr o projeto a andar, mas também sabíamos que tínhamos um tempo de vida, mesmo com isso ainda muito curto, 6 a 12 meses. Precisávamos encontrar um parceiro que nos ajudasse a que o projeto acabássemos a investigação, fizéssemos o desenvolvimento dos produtos, criássemos uma marca e que pudéssemos ir para o mercado. E é aí que surge então o grupo MSTN. Este é um grupo na zona de Aveiro, que tinha know-how na área dos detergentes também. A marca mais conhecida por trás dele é a Mistolin, o tira-gorduras da Mistolin, uma marca portuguesa, de um grupo familiar da zona de Vagos, no qual estabelecemos uma parceria com eles. E esta parceria teve, essencialmente, ao início muita gente nos dizia, mas vocês vão meter-se com um concorrente vosso. Eu percebo isso, mas mais do que vemos a concorrência, temos, e aqui foi um lado que nós vimos, foi as oportunidades, que era, nós tínhamos acabado de sair da universidade, não tínhamos conhecimento de mercado, íamos gastar muito dinheiro para aprender. O que aqui nós pudemos fazer foi não gastar esse dinheiro, já ter know-how que nos ajudasse. Nem para mais, íamos para ter os canais de comercialização que já existiam, com uma linha de produtos que não tinham para oferta no mercado. E foi aí que tentámos fazer o win-win. Obviamente tem coisas boas e coisas más, foi a estratégia que nós quisemos seguir e foi essa que decidimos. E com isto acabámos por ter uma linha de produtos depois para a área profissional, começámos a distribuir na rede de distribuição da Mistolin, que acabámos por ter acesso logo a 10 a 12 distribuidores numa fase inicial, e agora são muito mais, mas que acabaram por nos ajudar também a pagar as contas que são importantes e a ter acesso a clientes mais facilmente numa fase inicial. Estamos a falar aqui, pois, já no ano de 2020, foi um ano de consolidação, de Covid e de muitas outras coisas que todos sabemos, e em 2021 nós começámos o que nós chamamos até à data de hoje é EcoX 2.0, mas que basicamente foi, nós testámos o produto numa vertente mais educativa, percebemos que havia um caminho para a área dos produtos de higiene e limpeza, testámos os nossos produtos no mercado, recebemos feedback e melhorámos o feedback, mas agora é preciso pensar quem é que nós somos e quem é que nós queremos ser no mercado. E é aqui que nós surgimos, que se começa a EcoX 2.0, que basicamente o que nós fizemos foi um rebranding de marca e tentámos, com o que já tínhamos aprendido no mercado, tentar nos posicionar com a concorrência, em relação à concorrência. E é aí que surge uma análise de mercados, posicionamentos, a nossa concorrência, percebemos onde é que eles se posiciona, como é que nós conseguíamos puxar a empresa de onde nós estávamos ali para algo mais focado na revolução, como é que isto depois acontecia também, não só acontece com o lado de comunicação, de imagem em si, mas também era a embalagem que nós queríamos apresentar ao mercado, também era importante. E aí foi também o posicionamento que nós fizemos para levar a empresa e o conceito para um lado mais disruptivo. E é assim que surge, então, uma nova embalagem. Isto tem um vídeo, se pudessem colocar só a correr enquanto eu falo. Esta foi uma nova embalagem que
esteve na base de tudo isto que nós... é só carregar em cima... só carregar em cima do vídeo. Isso. Ok. Uma nova embalagem com um conceito totalmente disruptivo. Se vocês olharem para a embalagem, nem vos parece um detergente, não é? Uma embalagem um bocadinho diferenciada, em que foi a base de todo este conceito que nós tínhamos de trabalhar. É feita também com plástico reciclado, o conceito da economia circular assente desde o início, e com uma única embalagem nós conseguimos ter a embalagem para todos os produtos. Mas aqui um conceito também de eco-design, muito importante, e nós com um só molde, sem desperdícios, conseguimos ter uma embalagem versátil. Foi aqui o desafio que nós colocámos à equipa de desenvolvimento. Esta embalagem já teve aqui duas premiações, uma foi agora faltar o nome, mas foi pelo conceito de sustentabilidade, apareceu aqui no Good Design Awards, e depois mais tarde também do IDA Design Awards, por causa do facto do design da própria embalagem. Aqui tem a ver com o conceito que a embalagem, quando foi pensada para, primeiro, uma só embalagem para vários produtos, e depois também para eu poder usar a embalagem a granel. Eu poder ir a uma loja, comprar a embalagem, hoje estou a comprar detergente para a roupa, se amanhã não quiser comprar o detergente para a roupa, eu vou comprar o detergente à louça, eu posso usar a mesma embalagem. Combater a questão do desperdício do plástico e promover a reutilização das próprias embalagens, que é um dos fatores do nosso diferenciação de embalagem, que já vou explicar do nosso modelo de negócios. E a partir daí tem havido um conjunto de desenvolvimento, especialmente mais de produto, mas a linha e a imagem mantém-se muito idêntica. O que nós efetivamente fazemos então é transformarmos o óleo alimentar usado num conceito também que é detergentes upcycling. Detergentes existem muitos, ecológicos, não ecológicos. Nós estamos aqui a fazer um conceito de upcycling, dar uma vida nova a um resíduo. Aqui alguns dos conceitos que nós temos, desde certificações de produto, a incorporação de plástico reciclado, até algumas certificações também da próprio processo fabril, entre os quais a ISO, a EFS, que é um conceito usado na indústria alimentar e que nós temos também no processo de fabrico da fábrica. Aqui, um bocadinho, o nosso conceito de economia circular e de modelo circular, e também alguns dos impactos que nós temos. Como eu disse, nós trabalhamos com produtos de higiene e limpeza, trabalhamos com várias lojas parceiras que revendem os nossos produtos e fomentamos um conceito que é a venda a granel, que basicamente os produtos são colocados à venda numa loja, onde é possível lá chegar, fazer o refill da embalagem, levar para casa e depois voltar a trazer a embalagem e fazer o refill. Isto tem uma mais-valia que é, em termos de custo, é muito melhor, e também depois, em termos de impacto ambiental, também temos um impacto menor. Para além disso, nós também, os clientes depois podem fazer este refill, e nós também recolhemos as embalagens que colocamos na loja, também as recolhemos, higienizamos e voltamos a colocar no nosso processo. E isto é tudo um conceito de economia circular que queremos fomentar e que praticamos. Não só fomentamos. Ok, já está. Não só fomentamos, como também praticamos nós, e para além disso, este processo também é possível fazer online. Quem não tem uma loja próxima pode ir ao nosso site comprar, depois pede a recolha das embalagens em casa e nós recolhemos e voltamos a colocar no circuito todo este conceito. Até à data de hoje, já recolhemos, os números já estão um bocadinho desatualizados, vou dar números mais acima, um bocadinho mais redondos, já temos cerca de 50 toneladas de óleo alimentar usado recolhido, valorizado, peço desculpa, recolhido já são mais de 500 toneladas. Aqui a quantidade de água que é protegida pelo facto do óleo não estar a ser colocado de forma inadequada para a rede de esgotos, as emissões de CO2 que nós evitamos. Isto só tem a ver com o facto de, e aqui só contabilizamos ainda o plástico reciclado e não estamos a contabilizar o impacto dos detergentes pelo não utilizarem recursos naturais. É algo que ainda estamos a fazer estudo para tentar perceber o real impacto em termos de redução de emissões de CO2. O número de embalagens que já ultrapassa as 300 mil, mais de 300 mil embalagens que nós evitamos que fossem só compradas uma vez e colocadas a produção para a reciclagem e não tivesse essa reutilização. E também fazemos a produção dos nossos detergentes, são todos com energia 100% verde.
Aqui nós temos essencialmente 3 canais de venda. Um canal de venda é a área educativa e a sensibilização. Nós, aquele projeto educativo, apesar de não rentável, mantemos-lo ativo faz parte da nossa missão enquanto empresa e continuamos a fomentar workshops. Aliás, já impactámos cerca de 50 mil famílias diretamente só com os workshops que promovemos diariamente, não só por nós, mas também com os parceiros com os quais trabalhamos, municípios, entidades de recolha de óleo, entidades que comercializam óleo alimentar usado, também nos procuram para fazer parcerias para desenvolver esta sensibilização. Depois temos produtos para o consumo doméstico e depois temos produtos para profissionais, para hotéis, restaurantes, cafés, que é uma área de negócio que está a crescer muito, temos vindo a crescer todos os anos bastante nesta área, e aqui a gama já está um bocadinho desatualizada, mas um bocadinho da gama que nós temos de produtos para este setor, e qual se juntaram agora muito recentemente também um conceito de produtos concentrados que são vendidos numa bolsa, em que eu consigo com esta bolsa poupar 175 embalagens, e está para fazer 175 embalagens. Com a bolsa de 1,5 litro eu faço de 175 embalagens, e é também uma forma de também pouparmos a questões ambientais, no setor profissional, aquilo que fazemos no setor doméstico com a reutilização aqui é mais fácil, porque instalamos um aparelho num cliente, que obviamente tem dimensões de utilizações de detergentes em grande escala, e eles podem utilizar a mesma embalagem, e com esta bolsa dá para fazer 175 embalagens. Em termos económicos, isto também pois, é uma mais-valia, em qual vocês podem ver aqui um bocadinho deste impacto e também as emissões de CO2. E porque inovar, e também a terminar, continua a ser, aqui há alguns dos projetos que estamos agora em desenvolvimento, alguns já em desenvolvimento, outros em fase final. Uma das coisas que estamos já em fase final de implementação, já temos, é o desenvolvimento de uma web app, vamos colocar um QR Code nos nossos rótulos, e as pessoas, através desse QR Code, conseguem não só ver o impacto daquele produto, se eles fizerem o refill, conseguem digitalizar todo o processo de refill e medir o seu próprio impacto, e o impacto que praticam, as ações que estão a praticar, e para além disso é possível ver para que é que serve o produto, de que forma como usar, de que forma usar, enfim, é uma forma prática, e através de digitalização estamos próximos do cliente. Um dos produtos que lançámos ainda no mês passado foi este creme de caroço de limpeza com a Oliveira da Serra, em que incorporámos outros resíduos. Incorporámos caroço de azeitona num produto de higiene, juntamente com o óleo alimentar usado, e fizemos este creme de limpeza feito com os tais caroços de Oliveira da Serra, e é uma parceria que temos com ele, e é um produto que estamos a comercializar agora muito recentemente, e em breve vamos também lançar para o mercado produtos também feitos com casca de laranja, e este é o conceito também de inovação, de trabalhar o upcycling, que começou no óleo, mas que agora se está a alargar a cada vez mais resíduos e trabalhar isto. Ao nosso projeto, não vou entrar aqui, estaria aqui muito mais tempo para falar. Isto é EcoX, nós não somos piores nem melhores que os outros, apenas queremos marcar pela diferença. Essa é a nossa forma de estar e a nossa ADN. Obrigado. Não queres? Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer em nome da Up Farming pelo convite que nos endereçaram. Hoje estou cá eu e a minha colega Madalena. E pronto, o projeto da Up Farming é totalmente diferente daquilo que acabaram de ouvir da EcoX, portanto acho que também vai ser interessante nesse sentido. Não sei bem para onde é que tenho que apontar, mas há de fazer efeito. Está ligado? Pronto, então, começando aqui um bocadinho por vos explicar quem somos nós, Up Farming. A Up Farming é uma associação sem fins lucrativos
que surgiu em 2020, portanto temos 5 anos, não somos assim tão séniores ainda. E a Up Farming surgiu aqui muito com a missão de transformar as cidades em espaços mais comestíveis. E fazemos isto através de projetos integrados de horticultura urbana. Vão perceber a seguir, e a Madalena vai falar sobre isso, que nos focamos sobretudo na horticultura vertical, mas os nossos projetos têm muito este propósito de desenvolver a temática da literacia alimentar e da literacia ambiental, sobretudo junto de grupos desfavorecidos. E, portanto, é chegar, no fundo, a pessoas que não têm tanto acesso, por vezes, a estas ferramentas, para que possam beneficiar delas e conseguirmos também gerar desenvolvimento comunitário, gerar comunidades também mais resilientes e que consigam produzir o seu próprio alimento. Ok, então... boa, estou-me a ouvir bem. Eu vou falar sobre aqui o nosso cavalo de Troia, que é a horticultura vertical. Nós usamos torres aeropónicas, que são, basicamente, não produzimos com solo, ou seja, produzimos com uma solução nutritiva, é tudo biológico na mesma, mas acaba por ser muito mais fácil do que cuidar de uma horta horizontal. E apesar de eu, no caso, sou bióloga e adoro plantas e adoro a minha horta e trabalhar nela, sei que esse trabalho é mais custoso do que este tipo de trabalho, especialmente quando estamos a introduzir a horticultura a grupos como crianças, por exemplo, ou pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, ou pessoas mais velhas. Ou seja, nós usamos aqui um bocadinho como o nosso cavalo de Troia. Esta é a nossa principal ferramenta, produz de uma forma mais simples e em muito mais quantidade, ocupando muito menos espaço também na cidade, não é? Nós trabalhamos sobretudo em zonas urbanas, e as zonas urbanas têm problemas de ocupação de solo, não é? Não existe assim tanto espaço, e então as torres servem assim primariamente para conseguirmos estar a produzir alimento em sítios onde não só às vezes não é possível ter espaços verdes, por exemplo, como também para públicos que podem não ter a destreza e a energia para estar a cuidar de uma horta horizontal ou de uma agrofloresta. No entanto, podes pensar, aqui é o nosso processo. Nós, em todos os nossos projetos, vamos da sementeira à distribuição, ou seja, nós, com os beneficiários todos, fazemos a nossa sementeira, fazemos a plantação, a manutenção e depois a colheita e a distribuição. Pronto, todo este processo é natural num projeto, ou seja, serem os beneficiários a ficarem com essas ferramentas para cuidarem destas hortas e destes espaços, e no final, a distribuição, nós geralmente temos uma redistribuição solidária em todos os projetos. Ou seja, como estamos a falar de hortas que produzem mesmo bastante, e eu acho que mais para a frente vai dar para ver aqui algumas torres assim cheias de comida a ser produzida, parte da produção é consumida internamente, quer seja pelos beneficiários, as crianças, os beneficiários do hospital, etc., quer pelas equipas técnicas, os professores, mas também temos redistribuição solidária, que geralmente são para comunidades que precisem desse alimento. Banco Alimentar, Banco Alimentar de Lisboa, ou o Banco Alimentar de Leiria, no caso da prisão de jovens, ou a Cáritas, e vamos também a várias instituições que confeccionam refeições para pessoas em condição de sem-abrigo. Portanto, tentamos aqui, no fundo, pôr os beneficiários a ajudar também outras pessoas. É quase como se tivessem aqui um papel duplo, não é? Ou seja, eles estão a ser ajudados como uma comunidade vulnerável, ou como, mas ao mesmo tempo eles também estão a ajudar outras pessoas. Pronto, tentamos sempre ter estas componentes nos nossos projetos. Para complementar, e porque a agricultura vertical não vai substituir nem as agroflorestas, nem as hortas horizontais, nem também o fechar de ciclos de nutrientes, não é? Que é o caso da compostagem, queremos também sempre pôr estas componentes nos nossos projetos quando é possível, quando existe terreno, quando existe solo, quando existe terra para isso. Obviamente que, tendo uma equipa que também tem biólogos e pessoas associadas também aqui à luta climática, nós também percebemos a importância de ter estes mais espaços verdes, mais sombras. Estamos a falar de Lisboa, que tem temperaturas bastante altas, porque é uma cidade, não é? Uma bolha de calor, e, portanto, nós tentamos sempre conjugar aqui várias ferramentas diferentes, sendo que a nossa porta de entrada acaba sempre por ser a agricultura vertical.
Falando-vos agora um bocadinho daquilo que é a nossa atividade mais no global, a App Farming atualmente centra aquilo que são os seus projetos e a sua atividade nestes 4 portfólios que aqui vêm. Portanto, essencialmente trabalhamos com escolas, trabalhamos com estabelecimentos prisionais, com bairros ou comunidades, como lhe queiramos chamar, e também com hospitais. Para falar um bocadinho mais individualmente dos projetos que temos a decorrer atualmente, no caso dos projetos em escolas, temos até hoje apenas um projeto, que é na Escola Dom Luís da Cunha, uma escola em Alvalade, em Lisboa. Foi um prémio que começou por financiamento municipal, através do BIP-ZIP, o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. E o projeto na Escola Dom Luís da Cunha, na verdade, é um projeto especial no sentido em que reúne todas as ferramentas de horticultura que falámos anteriormente. Portanto, há uma horta vertical com 30 torres aeropónicas, mas existe também horta horizontal, plantámos uma série de ninhos agroflorestais e existe também um sistema de compostagem. Portanto, os alunos têm aqui a possibilidade de contactarem com todas estas ferramentas e de aprenderem naturalmente com elas. Sendo uma escola, obviamente que o nosso foco é sobretudo este da literacia, portanto é ensinar-lhes através da horta vertical, sobretudo, mas também das outras componentes, como é que eles podem interagir com a natureza e daí criar a sua própria comida, depois irem explorar um bocadinho e em atividades como a minha salada, que foi assim que a apelidámos, conseguirem construir saladas, conseguirem cozinhar sopas com os hortícolas saídos da horta. E depois, e como a Madalena referiu há bocadinho, todos os nossos projetos têm esta vertente de depois distribuir aquilo que é produzido mais além. Portanto, na escola organizamos também mercadinhos comunitários, que no fundo é um dia em que as famílias e a comunidade mais alargada do bairro também podem entrar na escola e comprar a um preço mais acessível os hortícolas que foram produzidos, e depois estes hortícolas são doados quer ao Banco Alimentar contra a Fome, quer a instituições mais locais de proximidade com a escola, como o Centro Social e Paroquial do Campo Grande. Os alunos tornam tudo mais fácil. De facto, é fácil interagir com hortas verticais, mas acho que eles às vezes até já sabem de cor o que é para fazer, e essa é a parte positiva também das hortas verticais, porque o ciclo de aprendizagem é muito mais curto. Falando-vos um bocadinho sobre os projetos que temos em estabelecimentos prisionais, nós começámos no EP de Torres Novas, numa prisão que na verdade tem um caráter bastante diferenciado, e começámos então com pessoas privadas de liberdade adultas e já em fim de pena, portanto já com alguma perspectiva de saírem do estabelecimento prisional e de terem os seus empregos cá fora. E portanto foi muito importante para estas pessoas e para nós este projeto, porque sentimos que teve impacto real na vida destas pessoas, e nós, no caso dos projetos em estabelecimentos prisionais e depois também nos projetos hospitalares, como a Madalena vai falar, temos certificação em horticultura para estas pessoas, portanto, eles saem da prisão com um certificado, com formação na área da agricultura, e que isso possa ser útil também para quando vierem cá para fora também utilizarem isso no seu percurso. E portanto aqui nós centrámos-nos sobretudo na horta vertical, foi o grande foco do projeto, e tínhamos 40 torres aeropónicas e portanto produziu-se muita comida nesta prisão, e comida que foi em primeira instância consumida na cantina do estabelecimento prisional, mas que mais uma vez saiu para a comunidade, portanto eles tiveram a oportunidade também de dar de volta à comunidade aquilo que estavam a produzir no estabelecimento prisional. Atualmente estamos numa prisão completamente diferente, portanto no EP Leiria Jovens, não muito longe daqui, e portanto trabalhamos com jovens privados de liberdade desde os 16 aos 21 anos de idade,
E, portanto, como poderão imaginar, é uma experiência totalmente diferente. Há aqui um esforço em fazer perceber os jovens que é positivo para eles comer comidas que são verdes, em vez de comer fast food, e essa é também uma componente do projeto Não é Pelaria Jovens. Portanto, ele é constituído por 4 oficinas, a oficina em que, mais uma vez, tem formação certificada em agricultura, mas também uma oficina que se chama Da Horta para a Mesa, em que eles trabalham em que se vê ali com a Marta Caras Lindas, que é a Natural Chef, e que cozinham os hortícolas saídos da horta na cozinha do estabelecimento prisional, e depois provam a comida e têm reações diversas, como poderão imaginar, umas mais positivas, outras nem tanto. E depois há também uma oficina de empreendedorismo, em que o objetivo é eles criarem ideias de negócio, portanto pensarem no que é que poderiam fazer eventualmente quando saírem da prisão. E ainda uma oficina que é dinamizada pela nossa psicóloga, que é uma oficina em que o objetivo é construírem um bocadinho o seu projeto de vida. Portanto, pensarem além da prisão. E agora vou mostrar-vos um vídeo que se passa no EP de Torres Novas, para terem ideia do quão grande também foi este projeto. Welcome to Torres Novas Prison in Portugal, where innovation and solidarity come together in our project known as Vertical Horticulture Horizontal Solidarity. In collaboration with the local NGO Up Farming, we installed a vertical farm with 40 aeroponic towers starting in April 2023. The initiative empowers inmates with certified training in sustainable agriculture, enhancing prison diets with fresh vegetables, and supports vulnerable families with vegetable hampers. Faced with the challenges of poverty and social exclusion, our initiative aims to make a real difference. 70% of the inmates have successfully completed training in sustainable agriculture. The vertical farm has harvested 2 tons of fresh and nutritious crops in its first year, ensuring all inmates receive the recommended daily intake of vegetables. We have also supported 175 vulnerable families in partnership with local organizations like the Red Cross and Caritas. Workshops by the natural chef Marta Caras Lindas improved food literacy of both inmates and families, contributing to a positive change in eating habits. Sustainability is at the heart of our project. The municipality of Torres Novas, in collaboration with the prison, is ensuring ongoing funding and technical support for the project. This commitment guarantees lasting benefits for inmates and the local community of Torres Novas. Our project is a new departure in prison rehabilitation and community support. Following the successful pilot project taking place at Torres Novas, the aim is to expand to other prisons in Portugal, including a women's prison and a youth facility in 2024. Recognized for excellence, Vertical Horticulture Horizontal Solidarity has received the BPI Foundation La Caixa Solidarity Award 2022 and a commendation at the 55th session of the UN Human Rights Council. Together, we are planting the seeds for a brighter, more equitable future. Thank you so much. Pronto, eu vou falar aqui de 2 projetos, agora comunidades e bairros, que são assim uns projetos um bocadinho diferentes, se calhar, daquilo que são o resto dos projetos em instituições, ou seja, se fazemos um projeto numa escola, as pessoas estão na escola, os alunos estão na escola durante aquele tempo e têm um tempo dedicado para trabalharem na horta. Quando trabalhamos, e vou falar a seguir, em hospitais, e nós trabalhamos muito com pessoas com doença mental, e em 2 casos muito específicos também estão ali naquela instituição. E a mesma coisa, obviamente, para prisões, não é? Mas, quando estamos a falar de bairros ou de comunidades, as pessoas... Ou seja, é um espaço aberto em que nós podemos receber as pessoas e as convidamos, mas, às vezes, é mais difícil também de que elas chegarem lá àquele sítio, não é? Porque não estão ali a usar aquele lugar todos os dias. Então, a Estufa Comunitária de Alvalade foi o primeiro projeto da Up Farming, foi em 2020, e é uma estufa que tem como objetivo criar aqui uma coesão comunitária neste bairro de Alvalade, mas em específico com 2 públicos. Tanto a população do bairro das Murtas, que é um bairro maioritariamente Roma, e nós trabalhamos com as crianças, temos um grupo de crianças com quem trabalhamos e com quem fazemos as atividades, e depois temos também 2 centros de dia com quem estamos a trabalhar. Pronto, e estas atividades têm sido assim muito gratificantes, porque geralmente também, e quando estamos a falar não só dos centros de dia,
em que tem poucas atividades e, no caso pelo menos estes 2 centros, muitos idosos e poucas atividades, vir aqui para a estufa, e então nas últimas semanas temos tido assim muitas atividades de terem um espaço, às vezes só para estarem a plantar, mas às vezes para conversar e para comentarem as plantas e para se relembrarem, sei lá, especialmente mulheres, que é assim, a maioria das pessoas que recebemos na estufa são mulheres, e é super bonito vê-las assim, olhar para trás na vida delas. Muitas delas tiveram origens em zonas mais rurais e de estarem a ver aquela tecnologia ali a ser utilizada e a aprenderem coisas novas com aquela idade e a participarem e a ajudarem. Pronto, a estufa, a mesma coisa, tudo aquilo que nós produzimos, para além de ser feito também refeições comunitárias com as pessoas com quem trabalhamos, vão também geralmente para instituições como a Casa e como a Associação Vitae, que são associações que confeccionam refeições para pessoas em condição de sem-abrigo. Então, mais uma vez, sempre assim com uns contornos diferentes, mas sempre aqui o mesmo caminho. E depois, a Agrofloresta de Carnide, isto foi assim um pedido da Junta de Carnide, também assim uma junta com quem já temos aqui alguma relação, e fizemos assim pequenos ninhos agroflorestais, como vocês estão a ver, temos assim umas estruturas em que pomos uma árvore autóctone e várias aromáticas que se deem bem com essa árvore para que as pessoas do bairro, no caso o bairro Novo de Carnide, possam usufruir dessas aromáticas e dessas árvores de fruto que vão dar, e é como se fosse quase assim a floresta do bairro. Num bairro, e é o meu bairro de infância, eu cresci em Carnide e vivi lá a minha vida toda, e é um bairro onde faz falta este tipo de espaço, ou seja, um espaço público, urbano, em que possamos tirar a nossa comida e comer, porque não? Em que construímos com a comunidade. Pronto, e agora também temos um vídeo sobre a Agrofloresta de Carnide. Olá, o meu nome é Joaquim Espada, eu sou consultor de agrofloresta, estou a fazer o projeto aqui juntamente com a Ave Farming. A Ave Farming foi convidada pela Junta de Freguesia de Carnide para desenvolver este projeto, que é, no fundo, uma agrofloresta urbana. A ideia é que as pessoas possam fazer parte deste processo, através do desfrute dos frutos, da sombra e da beleza que este sítio vai proporcionar aos moradores. Vão poder também usufruir da comida que vai ser aqui produzida. Vai ser coisas tão diversas como tomilho, sálvia, erva príncipe, feijão frade, goji, mirtilos, framboesas, amoras, pêssegos, diospiros, nogueira, macieira, pereira, ameixa, nectarina. Então vai ser um bosque produtivo com comida ao longo do tempo. Então a ideia é isso, é haver uma coisa que se chama uma sucessão de plantas que, no fundo, vão permitir que as pessoas aqui do bairro se possam alimentar nas próximas gerações desta floresta. Falar-vos aqui dos projetos nos hospitais. Vou falar primeiro do projeto Júlio de Matos, que é o Recultivar, que é um projeto que acho que todos temos assim muito carinho. É um projeto com os utentes do Serviço de Psiquiatria Forense, ou seja, são pessoas que que cometeram um crime, mas que são consideradas inimputáveis, não são consideradas criminosas, e que, embora não tenham cumprido uma pena, durante o processo de tratamento clínico têm que ficar fechadas na instituição, no caso no Serviço de Psiquiatria Forense. Pronto, este projeto também tem todas essas ferramentas. Já iniciámos a compostagem, as hortas horizontais e as hortas verticais. Um dos grandes parceiros deste projeto, eu não sei se vocês conhecem, é as Hortas LX, que também é uma associação em Lisboa e que estão-nos a ajudar a dinamizar a parte das hortas horizontais e a parte da compostagem, e nós estamos aqui na parte da horticultura vertical. Este projeto também tem a componente da CPJ. É óbvio que dentro destes utentes e deste grupo de utentes, o grupo é muito heterogéneo, ou seja, há utentes que não têm nem a escolaridade mínima para poderem participar nas formações profissionais da CPJ, que é o Centro Protocolar de Justiça, existem utentes que também não têm a capacidade para tal, mas todos aqueles e temos um grupo de 10 utentes que estão agora na segunda formação, que é super importante, porque também estamos a falar de pessoas, grande parte delas não estudou e que vai acabar o seu tempo ali e que precisa ter algo para começar também uma vida de novo e ter aqui
alguma coisa assim assente no chão para que se consiga dar aqui o primeiro passo. E pronto, dizer-vos que este projeto teve o prémio da Fundação La Caixa, mas pronto, este projeto está a correr muito bem. E porquê? Porque temos uma equipa técnica do hospital incrível. Temos enfermeiros, temos assistentes sociais que estão totalmente dedicados a este projeto, e então tem sido mesmo bom, porque os utentes estão super satisfeitos e super envolvidos, ou seja, eles de facto tornaram-se guardiões desta horta e de todos os espaços desta horta. Ou seja, identificam problemas muito mais rapidamente do que nós, porque também estão lá e dizem-nos logo se existe um problema de praga ou se existe uma falha de água, etc. E tem sido assim super bom, só para uma partilha sobre este projeto. Depois, a Casa de Saúde do Telhal, que também é uma fundação La Caixa. Na verdade, isto foi a Casa de Saúde do Telhal que candidatou-se para o La Caixa e depois falou connosco para podermos dinamizar o projeto. E é uma comunidade maior, é um sítio também muito mais espaçoso, ou seja, tem aqui também outras particularidades, porque o espaço onde está a horta não é um espaço que todos os dias os utentes passem por lá, apenas um grupo, mas também está assim a ser uma experiência super bonita e várias pessoas, até me lembro de um dos utentes ter feito um logotipo para o projeto, assim desenhado, por exemplo. Mas acho que estes projetos, eu tenho muito carinho por este portfólio aqui dos hospitais, porque acho que existe aqui um foco, de repente, que não é tanto nem a educação, nem a questão profissional, mas é uma questão terapêutica. Não é terapia, obviamente, mas é uma questão terapêutica. E então, pronto, acho que são dois assim, projetos muito, muito bonitos. Pronto, e aqui alguns números, de mais ou menos os nossos números de impacto. 155 apofarmos postas, ou seja, torres, 3,2 toneladas de hortícolas. Para vos dizer também que grande parte do alimento que nós produzimos nas torres são folhosas, ou seja, podemos pôr, por exemplo, courgettes ou outras coisas maiores, mas apenas na base, porque senão depois com o peso a torre pode cair, por isso é sobretudo folhosas. Muita poupança direta a nível de dinheiro também para famílias, e aqui estamos a falar sobretudo de famílias mais carenciadas e de acesso, ou seja, e agora também acho que nós temos tido um contacto com mais associações, e eu, pronto, volto a dizer, mais associações, por exemplo, que fornecem refeições a pessoas em condição de sem-abrigo, e aquilo que nós percebemos é essas pessoas não têm acesso a comida fresca, ou seja, é tudo muito coisas que não se estragam, não é? As doações que são feitas. E mesmo os grandes retalhistas não tendem a doar muitos frescos. E portanto, existe também esta necessidade, e daí esta troca também. Não faz mal. Conseguem ouvir? E depois, o último número, 2.400 beneficiários diretos e indiretos, ou seja, a contar. Eu posso ligar? É coisa de acabar. Pronto, diretos e indiretos, ou seja, beneficiários diretos, aqueles com quem estamos a trabalhar diretamente, indiretos, todas as nossas redes de distribuição e todos os canais que se criam a partir daí com a doação de comida. Aqui é um slide sobre a nossa equipa multidisciplinar, para terem ideia das nossas caras, mas também, na verdade, porque sinto que é um orgulho para nós
desde logo trabalhar na App Farming, nós gostamos bastante daquilo que fazemos e isso por si só é positivo, mas também porque todos nós somos de áreas bastante diversas e a verdade é que isso enriquece bastante os nossos projetos no terreno e aprendemos muito uns com os outros e também, obviamente, com os nossos beneficiários, não é? Portanto, sentimos que é constantemente uma troca de conhecimentos. Aqui, porque estamos também numa talk muito relacionada com este tema, decidimos partilhar convosco quais é que são os objetivos da App Farming mais a longo prazo. E, na verdade, dentro daqueles 4 portfólios que vos apresentámos e que trabalhamos, gostaríamos muito de expandir nestes 2, portanto, no portfólio das escolas e no portfólio dos estabelecimentos prisionais. Portanto, estes são os nossos objetivos para daqui a 5 anos, idealmente, e sonhando com isso. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção, espero que tenham gostado. Não façam apresentações de 30 minutos, é o primeiro conselho para o futuro. mas foi muito interessante. Eu queria, dado que o César tem que sair muito em breve, eu abri agora o caminho a algumas perguntas, concentrando sobretudo aqui no César, porque ele tem que sair. Portanto, quem tem questões para colocar sobre o projeto do Sérgio? Mas tem que ser rápido, está bem? Perguntas? É só para dizer que já sou consumidora dos produtos do César e começámos até, inclusive, porque o meu marido é amigo do designer que fez as vossas embalagens. Do André. E por causa disso começámos pronto, o meu marido é designer na área da sustentabilidade e da circularidade. E começámos a utilizar os vossos produtos. E o que foi muito interessante foi eu já ter visto os vossos produtos no celeiro, principalmente, ou na Biofrade, enfim, lojas de comida saudável, sustentável, não quer dizer que não haja nos supermercados, e depois acabar por chegar à minha casa por outra via. Acho efetivamente que esta escalada para o pensar no design e na maleabilidade das embalagens foi muito bem vista do vosso lado, porque efetivamente são bastante ergonómicas estas embalagens novas. Quanto aos produtos, estou muito satisfeita, mas gostava, por exemplo, que o amaciador da roupa tivesse mais cheiro. Mas eu acho, acima de tudo, muito interessante que vocês acabem por utilizar um resíduo, portanto, algo que efetivamente podia ter apenas um fim, como nós vimos agora do biodiesel, ser um resíduo e não ser, no caso do azeite, um produto natural primário, ao fim e ao cabo. E, portanto, só vos tenho que dar os parabéns pelo projeto. Obrigado. Todos têm agora que seguir o caminho ali da colega, começar a usar. Sobre a questão do amaciador, enfim, também só dar uma nota que nós não apostamos naqueles cheiros muito característicos e muito sintéticos e tentamos sempre para procurar coisas mais naturais e, obviamente, tem essa condicionante muitas vezes. Boa tarde, César. São 2 questões práticas, uma naquilo que é o negócio vertente B2B e outra no B2C. Há bocado a apresentação que fez, nesta parte para clientes de casa, digamos assim, estão-se a posicionar como disruptivos e premium, é esse que dá a justificação de um valor efetivamente mais alto para o produto de gama corrente, ou em termos de custo produtivo existe efetivamente uma diferença na produção que vos obriga a posicionar-se em termos de valor, um valor acima daquilo que são produtos. Mas é uma afirmação dizer que nós estamos num segmento premium, ou é uma pergunta? Estava ali escrito, pelo menos. Ok, em termos de posicionamento, sim, não, mas era em termos não era em termos de preço, era em termos de posicionamento de embalagem de conceito. A minha questão era muito por aí, se depois tem a ver efetivamente também com posicionamento em termos de valor, ou se há uma tentativa de fazer um custo-benefício mais baixo ou mais acessível que permita ao mercado absorver. E no B2B, portanto, para as empresas, e porque muitas vezes foi uma questão que me puseram quando trabalhei na área da hospitalidade, porque é que estes produtos aparentemente são menos eficientes do que os produtos de gama corrente. É uma questão que muitas vezes colocam, e eu já trabalhei com alguns produtos eco,
e a maior parte das vezes as pessoas, esta é a grande dúvida, é a grande questão, como é que eles têm conseguido combater isto que me parece o sítio mais, ou o ponto mais difícil na ligação com os B2B? Vou-te responder a uma parte e depois faço-te uma pergunta. Relativamente a esta questão, dizer que efetivamente os produtos ecológicos durante muito tempo foram os produtos mais caros e não eficazes. Vamos ser claros, isto tem vindo a mudar muito ao longo dos anos, pela tecnologia, pela oferta do mercado e também pelos próprios oferta, quando estou a falar oferta só de produtos, também de fornecedores e de soluções para o mercado. Questão muito prática que é, quando vão ao supermercado, vocês veem a mesma embalagem, a mesma marca, a preços diferentes. Certo? Aquela marca que começa por S, que é assim, dá para, às vezes aparece também nas coisas de YouTube, que dá para fazer ali Okay, vocês têm a mesma embalagem, quase a mesma, só muda o número de lavagens que dá, certo? E o preço que muda. Qual é que é a diferença entre elas? É a quantidade de água que o produto lá tem dentro, ok? E por isso estar a dizer que é a mesma coisa que as marcas brancas têm um preço mais barato, porque efetivamente aquilo não é tão eficaz, estou a dizer em modo geral, não são todos, obviamente há casos e casos, mas em modo geral é isto que acontece. Isso tem muito a ver, obviamente, com a quantidade de água. Aliás, nós encontramos neste mercado detergentes mais baratos que água, que é uma coisa estranha às vezes que acontece. Quando vamos ao supermercado encontramos um garrafão de água mais caro do que comprar 5 litros de produto em alguns dos nossos concorrentes, o que é muito estranho, muito sinceramente. Mas isto para dizer o quê? Que a qualidade do produto mede-se efetivamente pela eficácia e que é muito difícil transmitir isso para quem vai ao supermercado e olha para um produto, às doses, há algumas coisas que podem ser comunicadas ao cliente, mas que é muito difícil. Isto só para dizer uma coisa, que é, nós em termos de posicionamento de preço, nós estamos em linha com as principais marcas líderes de mercado, preço idêntico, em alguns casos até mais barato, e eficácia, posso dizer que não fica nada atrás. Tem uma consumidora, outra consumidora, que podem transmitir isso. Obviamente, somos mais fortes que em outros, claramente que sim, há outros que tentamos a fazer um caminho também de posicionamento e de melhoria contínua, mas faz parte. Relativamente ao B2B, também é isso que acontece um bocadinho. Nós, por exemplo, a marca que é a nossa parceira, que é a Mistolin, nós temos preços idênticos a eles, de mercado. Foi sempre, a nossa tendência foi, não posso dizer que é democratizar o acesso a esses produtos, porque isso é uma palavra muito forte, democratizar, mas pelo menos que as pessoas tenham soluções sustentáveis a preço eficaz e que conseguimos e que as pessoas consigam efetivamente também limpar, também se sintam seguras e se sintam a limpar. E temos conseguido entrar em muitos hotéis, em muitos locais, mesmo de uso profissional, até às vezes pelo preço, não só pela questão da eficácia e do conceito, mas também às vezes pelo preço que nós conseguimos muitas vezes chegar a clientes e ter preço mais baixo. Por isso, é isto. O premium muitas vezes é na imagem, na mensagem que nós queremos, mas temos a certeza, nós estamos no mercado nacional em Portugal, temos de ter os pés bem assentes na terra e saber onde é que nos temos que posicionar. Sempre foi esse o princípio. Mais alguma pergunta para o César, que tem que voar, imagino, para o norte, provavelmente? Sim? Não? Eu tenho uma dúvida. Onde é que em Lisboa se podem encontrar os produtos do EcoX? Não tive muito tempo a falar sobre isso. Se for ao nosso site, em ecox.pt, tem lá os vários pontos de venda. Nós trabalhamos essencialmente com cadeias mais onde é que moras em Lisboa? Desculpa lá, essa para tal não mais concreta. Pé da Assembleia. Temos mesmo em frente à Assembleia uma loja que chama-se Loja da Ação. Mal dessa Assembleia, logo uma lojinha que vai descer logo ali à esquerda. Certo? Loja de Ação. Tens de procurar. Mas eu sei-as todas porque eu visito-as regularmente e sei. Mas só para dizer, nós trabalhamos com o Celeiro, com o Corte Inglês e com a Auchan, são os principais. Aqui em Torres temos, tanto no Auchan como no Torres. Depois temos a Biofrade aqui também muito próximo, Lorian, Torres, equipe todas. Em Lisboa também tem várias lojas, em Setúbal. E temos a venda online, funciona super bem online.
ultimamente não tão bem, porque temos tido um pico muito grande de encomendas. Nós desde o início do ano já vamos a duplicar o número de vendas online com a mesma equipa, estamos ali um bocadinho no redline, mas isto para dizer que é fácil. Vão ao nosso site, tem lá a informação, estão lá os pontos de venda, se não online podem também ter acesso a isso. Depois tem pontos, podem comprar, têm acesso a pontos que podem descontar nas próximas vezes. Também nós oferecemos depois sempre alguns descontos para quem é cliente recorrente e tem esses benefícios todos. Antes de deixar ir embora, faço eu uma pergunta que fazemos muitas vezes aos nossos speakers aqui nas talks. Neste momento, todos nós apresentamos o nosso negócio como uma história de superação, mas neste momento, qual é que diria qual é o principal ponto de pressão, desafio, ameaça? Vamos olhar agora pelo lado da ameaça ou do desafio, ou por esse lado. Qual é o ponto de pressão neste momento do projeto? É assim, a pressão e o desafio cada vez é menor, porque nós já temos 5 anos, enfim, começámos por faturar zero, já temos um volume de faturação interessante, já estamos quase a chegar próximo de 1 milhão de euros de faturação, já temos feito um caminho, obviamente, de prioridade e notoriedade da marca, que tem vindo a fazer esse papel. Mas isto, e se calhar quem é consumidor há muitos anos percebe também um bocadinho a evolução da marca e percebe isto, mas nós temos mantido fiéis àquilo que acreditamos, e na fase inicial não é fácil, porque há contas para pagar, há pessoas para pagar, e num projeto que é sustentável, que tem uma vertente ambiental tão forte como a que nós temos, com o conceito de economia circular, que tem uma componente também de ter impacto, de ter inovação, de continuar a fazer este lado mais de missão, há também outra vertente que é muito importante na área de sustentabilidade, que é a vertente económica. E efetivamente, a sorte de ter parceiros que nos dão essa capacidade financeira para aguentar o barco e para dizermos, não, este é o caminho, vamos nos manter fiéis, porque era muito fácil, durante este percurso todo, nós já metemos os pés pelas mãos e íamos para fazer outra coisa diferente daquilo que nós não queríamos. Mas acho que esse tem sido ao mesmo tempo uma oportunidade, porque nos mantém firme, mas também um desafio de conseguir manter tudo bem equilibrado e encontrar aqui este equilíbrio entre ambas as partes. Este tem sido um bocadinho esse grande desafio. Obrigado. Obrigado eu pela oportunidade e boa sorte. César, tem que sair. Obrigado, César. Antes de dar a palavra agora... Antes de dar agora a palavra à Fundação AGAs, eu só queria dar nota do seguinte: o César foi-se embora, mas podem ainda fazer perguntas, quer aos projetos de incubação, quer aqui às representantes da Farming. Portanto, antes de podermos dar mais 5 minutos, há questões aqui para a Farming? Tiago, por amor de Deus. Só quero pôr primeiro uma pergunta. A equipa que vocês mostraram é uma equipa que ganha vencimento do projeto da Farming? Ok, então essa é efetivamente a questão. Muitos dos projetos que estão aqui sentados e que vão estar aqui sentados e que já estiveram, tendencialmente crescem como negócios sociais ou crescem como projetos de ser uma associação. Como é que vocês têm conseguido, efetivamente, sustentar tudo isto, que está ali muito investimento também, não só nas hortas, como em pessoal, que acredito que não seja meramente só pelo dinheiro que vem de uma junta, de uma câmara, de um projeto. Como é que vocês têm tornado isto um negócio, que é aquilo que muitas vezes quem se senta deste lado e começa a trabalhar também se pergunta quando tem uma ideia social na cabeça? Sim. Não, ia só dizer que é óbvio que para uma associação sem fins lucrativos isso vai ser sempre um calcanhar daqueles. O que nós fazemos é, ganhamos muitos fundos, candidatamos para muitos projetos. E eu estou a dizer isto porque eu sou a pessoa responsável na associação por fazer candidaturas, portanto é um trabalho constante de ter candidaturas e de criar ligações com as juntas. Por exemplo, o projeto da estufa é um projeto de 2020. Já lá foi 2020, nós ganhámos um BIP-ZIP, mas depois a junta de Alvalade, no caso, quis continuar a apoiar o projeto.
Ou seja, nós temos sempre também, existe aqui uma troca, não é? Nós vamos fazer intervenção comunitária e criar ali atividades para a Junta e a Junta também nos ajuda a manter aquele projeto, pronto. E depois temos também a parte, e lá está, de team buildings, aí trabalhamos com empresas, não é? Trabalhamos com empresas e não só para atividades de empresas, se calhar um bocadinho mais específicas, que queiram vir aprender sobre horticultura vertical, que é uma coisa mais específica, mas também várias outras querem vir fazer uma colheita e querem ir doar a comida diretamente ao sítio onde nós vamos doar, por exemplo. E, portanto, o nosso negócio acaba por ser... E lá está, nós não somos um negócio, nós somos propriamente uma associação sem fins lucrativos. Então, aqui é sempre este equilíbrio, mas sem dúvida que é um calcanhar daqueles das associações, no geral. Sim, dizer só também que, e na verdade, isto que a Madalena referiu agora até é relativamente recente na App Farming, portanto nós agora estamos a apostar mais nesta questão dos team buildings, do voluntariado corporativo, etc. E temos uma estufa comunitária que nos permite fazer isso, não é? Porque é um local do qual nós temos a chave e, portanto, podemos geri-lo conforme entendermos. Nos outros projetos isso também se torna mais difícil porque não podemos entrar sem pedir autorização, não é? São espaços fechados. Mas dizer que também temos feito um caminho muito grande agora no sentido de contactar as empresas para lhes apresentarmos os nossos projetos e conseguir quase aqui esta estratégia de financiamento direto, portanto, de uma empresa que se chega à frente, e estamos a falar de grandes empresas, e que tenham interesse em financiar os nossos programas ao abrigo das suas políticas de responsabilidade social e corporativa. Portanto, estamos a tentar entrar também por essa via, porque naturalmente precisamos de ganhar os nossos salários e queremos escalar também os nossos portfólios. Portanto, isso é um desafio transversal à organização. Sim, desculpa, queria só dizer, em relação ao projeto Torres Novas, por exemplo, foi um caso em que o projeto acabou e a própria prisão quis continuar a financiar o projeto em piloto automático, ou seja, o projeto já está a avançar sozinho e pronto, e também existe sempre um bocadinho essa visão de nós queremos pôr a semente, mas também queremos que as próprias instituições se tornem guardiãs do projeto e as próprias pessoas, e existe também este interesse da nossa parte de facto, as pessoas que vivem naqueles sítios e que usam aqueles espaços sentirem que as infraestruturas são suas, pronto, e tornarem-se o máximo autónomas possível. Isto não está assim tão relacionado, mas achei que era importante acrescentar. Mais alguma questão? Tenho uma questão. Eu gosto de histórias e, portanto, eu gostava de saber como é que começou, como é que surgiu a ideia. Da Farming? Sim. Nem eu nem Sofia estávamos lá. Mas, Sim, então, a primeira atividade que a Farming fez... desculpa. Foi uma exposição, o nosso chefe, que é o Tiago Sá Gomes, fez uma exposição no Museu de Lisboa, em conjunto com o Museu de Lisboa, sobre a história das hortas e da agricultura urbana na cidade de Lisboa. Pronto. E eu acho que começou por aí, ou seja, começou por essa exposição e depois começou-se a juntar ao Tiago, juntou-se a Margarida e o Zé, pronto, que é o nosso engenheiro agrónomo, e candidataram-se a este primeiro BIP-ZIP. E depois começaram também a surgir pedidos. Por exemplo, tivemos num festival que é o Iminente, no início, a fazer uma horta no bairro da Corraleira. E pronto, acho que começaram a surgir por aí vários esses projetos e à medida que também se vai ganhando mais financiamento e que os projetos vão aumentando, a equipa também vai aumentando, devagarinho, obviamente, mas também vai começando a crescer. Dizer que, porque acho que é interessante isto, há uma grande sinergia e porque o Tiago Sá Gomes é arquiteto e a gênese da App Farming está diretamente relacionada também com um ateliê de arquitetura, que é o Parto, e foi então o Parto que foi convidado para esta exposição no Museu de Lisboa, como a Madalena estava a dizer, e a ideia era um bocadinho perspectivar como é que seria o futuro das cidades, também aqui numa ótica de sustentabilidade e de como é que as pessoas podiam consumir os seus próprios alimentos. E foi aí que surgiu, portanto, o Parto desenhou a estufa comunitária de Alvalade, e depois houve muito interesse gerado por esse projeto, não é? E muitos contactos feitos na altura pelo Tiago, e depois acabou por chegar à Margarida, a outra cofundadora, e pronto, e foi assim que a ideia surgiu. Portanto,
nada a ver à partida e que resultou naquilo que viram. Não há mais perguntas? Okay. Não é uma pergunta. Não é uma pergunta, Miguel, não. É uma afirmação. Vendem torres hidropónicas? Sim ou não? Resposta sim ou não. Poderia ser o nosso negócio social, mas ainda não o vendemos porque somos uma associação sem fins lucrativos e, no fundo, os nossos chefes ainda não aderiram a essa ideia. Não, é que eu acompanho um negócio que vende torres hidropónicas. Mas as torres não são nossas, não é? Bom, a Rita está aqui pacientemente à espera de fechar a sessão de hoje. Antes de lhe passar a palavra, só para vos dar conta de porque a Fundação aqui falar connosco e o programa IMPAS, porque ao fim e ao cabo na sessão de hoje nós queríamos ter 3 passos importantes da vida do empreendedor. A ideia, e aqui tivemos projetos que são ideias que querem ser desenvolvidas, depois tivemos aqui a vertente já mais de consolidação e o IMPAS, penso eu, que não estou enganado, entra naquilo que se chama a aceleração ou dar escala às ideias, ou seja, ideias que já existem, querem dar um salto para outros mercados, para outros clientes e é aqui que entram players como o IMPAS e outros, porque eu também estou muito curioso para perceber como é que vocês vão ter escala quando se esgotarem todos os BPIs lá caixa que vocês podem ganhar. Muito obrigada, boa tarde. O meu nome é Rita Damasceno, eu faço parte... Não fui eu. Mas já está. Eu faço parte da Fundação AGAs, muito rapidamente é uma fundação corporativa associada ao grupo AGAs Portugal, segurador, e o que nós fazemos, no fundo, é apoiar empreendedores como vocês, empreendedores de impacto, empreendedores sociais que querem resolver problemas. Trabalhamos sobretudo em 3 áreas: saúde, envelhecimento e exclusão social. Não toda a saúde, não todo o envelhecimento, nem toda a exclusão social, mas somos específicos nas áreas e trabalhamos também estas áreas de maneiras específicas. Fazemos 4 coisas: voluntariado corporativo, investimento social, uma política de donativos, investimento de impacto, no fundo são os princípios do investimento mais tradicional associados ao impacto, e também fazemos capacitação, e é aqui neste pilar que se insere o programa IMPAS que venho hoje apresentar. Porquê é que nós só trabalhamos 3 problemas sociais? Porque nós trabalhamos um conceito que é a adicionalidade, portanto, percebemos que é nestes 3 temas que nós conseguimos ter mais a acrescentar. Tanto pela rede que nós temos, tanto pelo grupo AGAs Portugal que nos suporta e que permite a todas as organizações, todos os empreendedores que trabalham connosco, ter acesso a essa rede que tem muito conhecimento nestas 3 áreas que trabalhamos. E trabalhamos um outro conceito que é o da escala, como dizia o Vitor ainda agora, e que no fundo parte deste princípio que é, ouvimos projetos como a App Farming, como o que ouvimos anteriormente, e pensamos, isto devia estar em mais casas, devia estar em todos os estabelecimentos prisionais, e isto é dar escala, é passar de 2 estabelecimentos para 10, é passar de vender num ponto de venda para vender em 30 pontos de venda. E é isto que nós queremos fazer, identificar os bons projetos e apoiá-los neste processo de crescimento. E quando nós estávamos a perceber como é que podemos fazê-lo naturalmente através de investimento, e fazemos, e percebemos que não havia nenhum programa, pelo menos que nós tivéssemos conhecimento, este disclaimer é sempre importante, que acompanhasse os empreendedores neste caminho, desde o momento em que já aquilo que fazem, o seu conceito, o seu produto, o seu serviço já está testado, já funciona, tem impacto, não havia ninguém que os ajudasse passo a passo, dando a mão e depois largando, a crescer. E então é aí que surge o IMPAS. E surge por isto mesmo, por esta crença muito grande que nós temos, que é sem escala não se resolvem problemas sociais. Os vossos projetos só vão resolver os problemas a que se propõem se chegarem a muitas, muitas pessoas. E é nesse âmbito que nós trabalhamos. Nem todos os projetos chegam a muitas, muitas pessoas, nós acreditamos nos poucos mas bons, mas é por isso é que não trabalhamos com todos e trabalhamos com alguns. Este projeto especificamente, ou este programa de aceleração, é feito em conjunto com a CUF, porque é aqui um parceiro que também acredita nos mesmos valores que nós, acreditou neste programa desde o início e, portanto, surge aqui como cofinanciador e que também dá aos projetos que acompanham uma ótima rede, não só
têm então os projetos que acompanham acesso à rede do Grupo AGEAS Portugal, como têm acesso a todo o Grupo CUF, que para projetos na área da saúde é muito, muito interessante, porque têm ali bastantes hospitais, clínicas onde podem estar presentes. O projeto é para vocês, no fundo, que vimos aqui. A App Farming participou na primeira edição e estamos agora à procura dos projetos que vão estar nesta fotografia, mas da segunda edição. E, no fundo, procuramos organizações de impacto, empreendedores de impacto, como vocês, que estejam motivados neste exercício de crescer, de escalar, e que já tenham, de alguma maneira, provado que aquilo que fazem tem impacto. Não precisa de estar provado cientificamente, não precisam de ter um estudo de impacto super aprofundado, mas não estamos necessariamente à procura de uma ideia. Estamos à procura de alguma coisa que já existe, que já foi feita, pode ser apenas um piloto, e nós trabalhamos a partir daí. E procuramos, então, os fundadores, aqui estou a olhar para solo entrepreneurs, acredito eu, ou com equipas pequenas, portanto estaríamos à procura de quem os implementou. No caso de estarmos a falar de organizações maiores, nós procuramos as equipas que decidem, os fundadores ou os presidentes, enfim, aqui tem vários nomes, porque são essas pessoas que vão conseguir depois ter um impacto de tomar as decisões que importam na celeridade que é necessária para que o exercício de escalar e de crescer seja então feito. Depois, claro que andamos à procura deste potencial de escalar, que é muito subjetivo, não é? Se calhar pode ser estar em todas as casas ou estar em todas as escolas, é diferente de estar em todas as escolas de Lisboa. Enfim, este escalar é aquilo que para cada pessoa é crescer sempre e é aquilo que para cada empreendedor que temos à nossa frente faça sentido. E depois procuramos pessoas que não estejam, ou organizações que não estejam aqui nesta fase de telhados de vidro, portanto já têm de ter alguma estabilidade financeira, aqui neste caso em particular, assegurada por 12 meses, 16 meses, porque só assim é que acreditamos que vai ser possível focar em estratégia e focar em, ok, quais são os próximos passos para crescer. Vou ser rápida. Nós o que fazemos é um programa de 12 meses, em que pressupõe uma baixa intensidade de compromisso com o programa, ou seja, há poucos momentos de contacto connosco, há poucas horas de contacto connosco, mas há um elevado compromisso com este exercício a que todos, durante aqueles 12 meses, nos propomos, que é vamos fazer crescer este projeto. E tem aqui dois conceitos, ou dois princípios muito importantes, que é o do peer-to-peer. Todo o projeto é feito sempre com empreendedores a falar com empreendedores, onde partilham as suas dores, partilham o que corre bem, partilham boas práticas, más práticas, e ainda o tailor-made. Todos os apoios são individualizados ao empreendedor que temos à frente. Por isso é que cada edição tem no máximo 8 projetos, porque só assim é que conseguimos de facto dar um acompanhamento personalizado a cada um deles. Estas foram as áreas que nós identificámos como nós, que acho que todas as pessoas que trabalham em incubação, aceleração, identificam como áreas que são muito importantes de consolidar para conseguir crescer e, portanto, são estas as áreas que trabalhamos mais. E aqui, claro que está o modelo de negócio, como falávamos há pouco, porque existe um número finito de BPI Lacais e existe um número finito de prémios para ganhar. Então, são 12 meses, peer-to-peer, tailor-made. E quais é que são as ferramentas que nós usamos? Quais é que são os blocos que fazem parte deste programa? Começamos desde logo pelo Bootcamp, que são 3 dias e são a parte que tem mais horas associadas. São 3 dias em que convidamos todas as pessoas que vão estar envolvidas naqueles 12 meses a estar na mesma sala e a concordarem o que é que quer dizer escalar, o que é que quer dizer crescer, porque é que é diferente. No fundo, estamos aqui a dar os primeiros passos e a concordar nas bases. A partir daqui, cada um vai focar-se no seu trabalho, já identificámos, ao final destes 3 dias já vamos ter identificado os desafios que cada um tem e por isso vamos conseguir trabalhar com cada um dos projetos. Durante os 12 meses, de 15 em 15 dias, temos um check-in de 30 minutos com cada empreendedor, em que, no fundo, falamos de o que é que fizemos nestes últimos 15 dias, o que é que vamos fazer nos próximos e como é que estas tarefas em particular nos vão ajudar a crescer. Portanto, trabalhamos numa lógica de sprints, que de 15 em 15 dias temos 30 minutos para fazer. E são 30 minutos de facto. A Sofia esteve nas reuniões e poucas vezes passa dos 35. Portanto, há pouco tempo dedicado especificamente ao programa.
Depois temos aqui os empreendedores anónimos, que são uma ferramenta que faz lembrar Alcoólicos Anónimos. O que tem em comum, além de parte do nome, é que são sessões em que só os fundadores estão convidados e onde são partilhados problemas mais pessoais ou dificuldades mais específicas e que, às vezes, quando estamos muitos, não temos tanta vontade para partilhar. Esta são sessões mensais de 1 hora e que, à partida, a experiência que tivemos na primeira edição é que a componente do programa que gera mais ansiedade, que não se percebe tão bem à partida porque é que vai ser pertinente, e no final, quando fazemos uma avaliação de impacto e de satisfação, esta foi a componente que mais teve impacto e que todos os empreendedores identificaram como a mais importante do programa. Portanto, é uma prática que estamos aqui a fomentar. Depois, acho que todos percebemos que conhecer pessoas que vão comprar o nosso programa ou que nos vão comprar o nosso projeto, comprar o nosso serviço ou que nos vão ajudar a chegar às pessoas que vão comprar é muito importante para crescer. Portanto, nós percebemos que temos de pôr todas estas pessoas numa sala e fazê-las conversar. E por isso temos as conversas ímpares a cada 3 meses, em que são de facto eventos de networking como este, em que há apresentações, há networking e daí vamos. Tivemos vários oradores e o objetivo é este, é inspirar e é networking. E por último temos, claro, acesso a mentores que vão ajudando cada um dos projetos nas dificuldades específicas que possam ter, e depois temos acesso a consultores. Aqui a maior diferença é que um mentor nos vai ajudar a perceber o que é que podemos fazer e vai ser quase falar connosco sobre o que podemos fazer. Estes consultores experts vão ouvir o nosso problema e vão ajudar-nos a solucionar. Por exemplo, é muito importante uma apresentação tão boa como a que a Perfarming tem, tão bonita, tão trabalhada. Nem todos os empreendedores conseguem fazê-lo. Ok, então vamos chamar um designer, vamos chamar alguém que faça essas apresentações e vai ser um consultor que vai ajudar naquele desafio específico. No fundo, é através destas 6 peças que nós nos propomos a, durante 12 meses, acompanhar 8 empreendedores para ajudá-los no exercício de crescer. Nós estamos agora à procura dos próximos empreendedores. Portanto, todos vocês que tiverem interesse, fiquem à vontade para falar comigo, fiquem à vontade para ir ao nosso site, impares.pt, e candidatarem-se, tirarem todas as vossas dúvidas. Muito obrigada. Qualquer questão que tenham. E pronto, não há perguntas. Portanto, obrigado por terem vindo, já ultrapassámos o nosso prazo. Agradecer muito à Rita pela sua paciência. Os contactos também estão ali, obviamente, portanto, quaisquer perguntas ponham por escrito e pronto. E vemo-nos na próxima. Obrigado por terem vindo. Temos tempo? Temos? Então ainda podem fazer pergunta. Se houver alguma pergunta, podem fazer. Menos o Tiago. Ok? Não intimidei ninguém, pensei que tínhamos passado o prazo, não? Estavam a fazer sinal. Se houver perguntas, podem fazer. Ok. Agora não me digam que não fazem perguntas. Afinal, não havia. Não? Eu também faço uma pergunta. Rita, foi a primeira vez que eu vi a apresentação, embora de uma forma geral vai de encontro ao que eu sabia do programa. Neste momento, quais são qual é a tipologia de projeto que vocês estão mais à procura? Ou seja, há áreas subrepresentadas e que vocês gostariam de ver aparecer mais, ou não, ou tanto faz? Obrigada pela pergunta. É sempre bom receber perguntas para quem está desse lado. Nós, na verdade, temos uma preferência por projetos nestas 3 áreas, saúde, envelhecimento e exclusão social. Ainda assim, nós temos sempre 2 vagas nesta slot de 8 empreendedores que acompanhamos para projetos que sejam fora destas áreas, e foi aí, neste caso, que a Perfarming, mais concretamente, que sai fora destas 3 pontos, entrou. E o que tem aqui, virando ao contrário, não temos tido necessariamente um setor mais difícil de encontrar. Temos tido um que é mais fácil à partida, ou que na primeira edição se calhar foi mais fácil, que foi projetos mais sociais, que não tinham tanto uma base técnica, nem uma base muito tecnológica, e agora na segunda edição, ainda estamos em fase de candidatura naturalmente, mas
estão se calhar a aparecer mais projetos na área da saúde, em que têm mais ferramentas específicas, mais tecnologia específica que querem trabalhar. Mas, de facto, estamos abertos a todos e ainda aqueles de vocês que estão aqui que não sejam destas 3 áreas, por favor, entrem em contacto na mesma, se fizer sentido, e estamos disponíveis. Há mais perguntas? Tem 10 segundos para fazer mais alguma pergunta. 9, não. 8. Se poderá dar um exemplo de um projeto na área da saúde em que estejam inseridos ou que tenham feito esse percurso? Claro que sim. Na apresentação eu também tinha, passei um bocadinho rápido porque já estava a ver o tempo, mas especificamente que tenha participado no IMPARS, nós temos o programa Associação Dignitude, que é uma associação que trabalha o acesso ao medicamento, tem um programa que é o Dignitude Mais, e esse projeto especificamente esteve connosco durante a primeira edição. No fundo, o que fazem são programas de permitir o acesso ao medicamento a pessoas com algum tipo de carência financeira. Outros projetos que na área da saúde que tenham participado na primeira edição. Posso andar um bocadinho para trás? Porque aqui podemos ver. Já o desligaram? Estava do autismo? Estava, exatamente, do autismo. Obrigada. Vencer Autismo é uma associação do Porto. Mas está aqui também. Vencer Autismo, a Associação do Porto, que com o projeto dedicado a jovens e a apoiá-los para entrar no mercado de trabalho também participou. E a Demuel, que é uma plataforma para cuidadores formais ou informais para manterem os seus cuidados humanizados, também participou. E o IPA, que é o Instituto Português da Afasia, que no fundo presta cuidados especializados em afasia. Especificamente o que tivemos a trabalhar foi a prestação de cuidados online, porque é, de facto, quando falamos em escalar, é uma maneira mais fácil de chegar a mais pessoas. Então, o que está a dizer é que, pelo menos nesta primeira fornada, aparecem projetos com uma forte proposta de impacto social ou de criação de valor social. Falta-lhes a questão do valor económico, talvez, não é? É essa parte menos forte nesta primeira leva. Sim, acho que como o que falávamos aqui há pouco acaba por ser, quando falamos em projetos sociais, há a parte mais difícil de trabalhar. Mas nós encontramos-nos onde os projetos estiverem. Há projetos que já testaram algum tipo de modelos, como a App Farming já tinha testado algum tipo de modelos, e o que nós vamos tentar perceber com cada um é o que é que funcionou, o que é que não. Nós próprios que estamos a implementar o programa também acabamos por ter acesso a mais maneiras ou mais coisas que foram feitas. E o nosso trabalho é sempre este, perceber, perante aquele caso que temos à nossa frente, qual é que nos parece ser a proposta de valor criada e como é que podemos daí gerar uma proposta de valor financeiro a ser explorada. E depois quem é que vai comprar? E este é um exercício simples, mas muito complexo no caso de quando falamos de projetos sociais, exatamente pelo que falávamos, porque há um número limitado de países lá caixa, há um número limitado de fundações a quem recorrer e, na verdade, essa não é a maneira mais sustentável para crescer. Portanto, nós trabalhamos muito a criação e testar um modelo de negócio que seja viável, e foi ótimo ouvir aqui estes 2 projetos hoje, porque em fases muito diferentes já experimentaram coisas diferentes, e o próprio César começou por dizer que vendia apenas a crianças e que chegou a perceber que não era por aí que iam crescer, então tiveram de mudar, e é perfeitamente normal que isso aconteça, e é esse o exercício que nós tentamos fazer com cada empreendedor. Mas o César disse também que dormiu com o diabo, não é? Porque ele, entretanto, foi colaborar com a Mistolim. Quer dizer, se um dia aqui as nossas colegas tivessem ter consigo e dizer assim, tivemos uma proposta da Vita Cresce, o que é que a Fundação AGEAS diria? Eu diria que nós não somos dogmáticos. Que, primeiro, não somos nós que nós acompanhamos os empreendedores, mas nenhuma decisão estratégica é tomada por nós. Nós aconselhamos, nós apoiamos, nós damos a mão, como vos vai acontecer ao participar neste programa, naturalmente, mas não tomamos nenhuma decisão. Podemos ajudar a perceber os prós e contras. E se houver mais prós do que contras, apoiamos sempre. Eu acho que, sobretudo, que se isso acontecesse, ficaríamos muito felizes. Se fosse isso que o Tiago, a Margarida e a equipa decidissem, ficaríamos ainda mais felizes e a aplaudir pela coragem de terem tomado uma decisão dessas.
depois ficaríamos a ver os resultados e a esperar que tudo corresse bem, e se corresse mal, lá estaríamos outra vez. Portanto, isto aqui é como um pai que está a ensinar alguém a andar. É esperar que não caia, com a certeza de que vai haver tropeços e que vai estar lá para ajudar, e essa é a posição da Fundação AGA. Ok, mais perguntas? Acabou? Muito obrigado. A porta abriu, precisamente é o sinal do cosmos. Obrigado por terem vindo e vemos na próxima.